Muito boa noite a todos, estudantes de gnose. Nós estamos aqui hoje na Associação Gnóstica Samael UNGO para dar sequência ao nosso curso de gnose. Hoje com o tema muito importante de número 40, a organização da nossa psique. É mais uma conferência de cunho psicológico, fazendo parte da psicologia revolucionária do venerável mestre Samael e depois também do venerável mestre Rabuloso. Esta conferência de psicologia evolucionária também não é exclusividade do venerável mestre Samael. Isto também começa com o Freud, que vai passar para o seu discípulo Jung, depois passa para a discípula do Jung, que é a Sabina Spielrein. E então nós podemos chegar a ela pela via acadêmica, pela parte científica, a parte geralmente aceita pela humanidade, que tanto o Dr. Freud como o Dr. Jung, para escrever a psicologia evolucionária deles, eles tiveram que defender teses. E o que é uma tese? A tese é um tratado, é uma monografia que tem dois aspectos. A parte gráfica, mono quer dizer um só assunto, grafia, escrito do assunto. E se vai a uma academia, no caso a academia dos médicos do mundo todo daquela época, do Dr. Jung, por exemplo, e apresenta esse novo assunto e apresenta as respostas. Isso é uma tese, ou seja, você prova para a humanidade a autenticidade de um conhecimento que a humanidade não tinha até ali então. Então isto é doutorado, E a gente pode ir por ela pela venerável mestre Samael, que nós vamos desenvolver aqui hoje. Então o venerável mestre Samael, você pode ler no Tratado de Psicologia Revolucionária, também no Grande Rebelião e outros livros dele de cunho psicológico, que ele faz um apanhado geral, Ele fala do Krishnamurti, de vários paladinos, vários mestres da época, e ele vai também ter esse comentário sobre o Gurdjieff, Então, neste comentário, a gente vê que a psicologia evolucionária do venerável mestre Samael tem algumas coisas que se opõem a do Gurdjieff e vice-versa, mas na realidade elas são complementares, holisticamente falando. Então, para o mestre Samael, o homem tem uma psique, o Gurdjieff não tinha. Tem uma psique assim, mas essa psique está desorganizada. Então precisamos, para nos tornarmos homens, organizar a nossa psique. Então a razão dessa conferência de hoje é mostrar a razão, a causa, a consequência da nossa psicologia desorganizada, o que devemos fazer para organizar essa nossa psicologia. Muito bem. Nas escrituras a gente vai encontrar isto de forma simbólica. Então a gente vai ver a escritura, tem lá Babilônia, Jerusalém Celestial. Então a Babilônia nada mais é do que a nossa psique desorganizada. Babilônia referindo a cidade, Babilônia, lá, capital lá da Mesopotâmia, do Império Antigo. Na realidade parece nesse sentido como uma psique desorganizada. Uma cidade, dentro da cidade tem ruas, tem pessoas, tem comarcas, tem gente boa, gente ruim, e lá na Babilônia é assim. Então, organizar nossa psique significa sair da Babilônia, essa bagunça que há dentro de nós, e chegar a Jerusalém Celestial. Jerusalém Celestial significa o domínio da consciência sobre o corpo. A gente pode pegar Jesus Cristo, que simboliza bem isso. Jesus Cristo chega montado na jumenta, que é a mente, e adentra na Jerusalém Sagrada no domingo de Ramos. Isso significa que ele tomou conta da sua mente, a consciência dominou tudo, e se organizar. Bem, então esse processo nós vamos fazer também. Como começar a organizar a nossa psique?
Onde se começa? Muitos, o mestre Samuel fala, né, que querem organizar a sua psique, mas não sabem por onde começar. Nós, estudantes de gnose, discípulos do mestre Samuel, graças a Deus temos esse caminho, esse mapa que ele nos deixou. Então a gente perguntaria, devo começar pelo terceiro fator, pelo segundo fator de evolução da consciência ou pelo primeiro? Se começarmos pelo terceiro, é o trabalho, o sacrifício pela humanidade de maneira voluntária. Isso tem que ter o amor, que ainda nós não temos que fabricar, que a gente tenha muito pouco para doar-se à humanidade. Então seria por aí. Começar pelo segundo, qual é o segundo fator? É começar trabalhando nas nossas energias internas, né? Seria em duas partes, uma que libera a consciência, né? Fabrica o embrião áureo, cria o seu centro de gravidade, de consciência, mas tem que trabalhar com a parte alquímica para criar os corpos existenciais do ser, que é uma maneira de poder expressar essa consciência adquirida. Então não dá para começar por aí também, que seria eu. Então temos que começar pelo primeiro fator. Então qual é o primeiro fator? Vamos começar pela morte, né? Então nós temos os três fatores, vou abreviar aqui, de revolução da consciência. O primeiro é a morte, morte dos defeitos, O segundo é o nascimento, ou seja, o nascimento das virtudes. E a criação dos veículos internos para que essas virtudes se expressam. E o terceiro, então, seria o sacrifício pela humanidade. Então, começamos aqui por este primeiro. Para começar pelo primeiro fator de evolução da consciência, a gente começa a se conhecer. Então, vamos ver que dentro da gente tem toda uma Babilônia realmente, que gera os nossos defeitos, os nossos erros. E aí precisamos achar um método de eliminar esses erros. Então a gente vai, através da auto-observação, observar a atuação desses elementos, fazer a morte alquímica deles, que é morte mística, né? Que é um pedido da Mãe Divina para que elimine. Então, tendo eliminado esses defeitos, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O defeito vai transformar em virtude, né? Então, tendo morrido para os defeitos, nascemos para as virtudes. Aí vamos praticar alquimia para poder expressar essas virtudes. Então, daí, se a gente, né, consegue, vamos supor que a gente tem ódio, né, um sentimento de aversão por um colega nosso ou por alguém da família. Então, aí descobrimos que tem um eu de ira, né? Um eu de ódio. Isso nos traz uma certa impaciência, um certo desassossego. Então sabemos como eliminar. Enxergando o nosso erro, então vamos eliminar. Pedir uma Mãe Divina para que elimine de nossa psicologia desorganizada esse nosso erro, que tem um percentual de essência de virtude dentro dele. Uma vez eliminado esse defeito, vai surgir a virtude. A virtude contrária à ira é a serenidade, né? O desassossego é contrário ao ódio, vai ser o amor. E assim a gente vai criando amor, tirando essência, né, dentro dos defeitos, para transformar no potencial de trabalho. E com isso nós vamos organizando a nossa psique, que em grego quer dizer alma, né? Então, temos aí a didática perfeita, né, para fabricarmos a nossa própria alma, que é a nossa consciência.